A graça e a paz, meus amados, como é que vocês estão? Estamos aqui com essa missão de transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança para os irmãos nesses dias difíceis, esses dias de dificuldade que nós estamos vivendo, né? Dias de incerteza, dias que muitos de nós que cremos na palavra sabemos que haveriam de vir, mas ainda assim, quando a gente se põe diante dessa dificuldade, a gente às vezes fica meio temeroso. Mas não é assim que o Senhor nos mostra, não é assim que a palavra tem nos ensinado. E diante dessas incertezas, diante de todas essas coisas, eu gostaria de trazer uma mensagem da parte de Deus, né? E essa mensagem se encontra aqui no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23 em diante, que fala sobre Jesus acalma uma tempestade. E diz assim, no versículo 23, então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, que é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Amados, nós servimos a um Senhor que é soberano sobre a terra, que tem o controle de todas as coisas, tem o controle das nossas vidas. Quando Ele nos chamou, nos encontrou e nós resolvemos segui-lo, porque assim como os discípulos eles o seguiram, nós também o seguimos. A nossa vida deixou de ser levada pelas nossas impressões e pelas nossas decisões. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E nós precisamos acreditar piamente nisso. Nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos confiando nesta palavra que é fiel e verdadeira. Porque não é palavra de homem algum, é palavra do próprio Deus. E sendo assim, nós precisamos crer. E interessante nessa passagem é que os discípulos, quando eles entraram nesse local, que ali era o Mar da Galileia, ele é um local que está abaixo, 200 metros abaixo do mar. Mas ele tem, em contraponto, o grande monte, o Monte Horebe, que tem 2.800 metros de altura do outro lado. E por conta disso, frequentemente tem essas tempestades. Os discípulos, como eram a maioria pescadores, eles sabiam que era comum acontecer essas tempestades. Mas ainda assim, quando essa tempestade sobreveio, mesmo eles estando ali com Jesus Cristo, eles temeram. E nós não podemos também fazer que nem eles. Precisamos crer piamente que nesses momentos de dificuldade Jesus está conosco. E Jesus, para demonstrar a sua soberania e demonstrar o seu poderio e demonstrar que ele tem controle de todas as coisas, Jesus estava dormindo no barco. Imagine você dormir num barco diante de uma tempestade. Nós temos a visão de barco hoje, barco segundo na nossa época, da nossa era hoje, os barcos na nossa visão, mas os barcos daquela época eram barcos bastante rústicos. Então imagine as ondas balançando, aquelas coisas todas, e Jesus ali dormia. E ele queria demonstrar aos seus discípulos que ele estava no controle da vida deles e que nada sobreviveria. Muitas vezes nós confiamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento. Mas nós precisamos confiar totalmente naquele que nos chamou. Ele tem o controle das nossas vidas. E o Senhor, ele nos fez algumas promessas. Dentre essas promessas, ele diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Meu amado, não sei qual é a tempestade que você está passando neste momento. Não sei o que é que está fazendo o seu barco balançar. Não sei o que é que está fazendo você temer neste momento, a ponto de querer gritar para que Jesus ouça. Amado, entre no teu quarto. Fale com ele em silêncio.
e Ele certamente irá resolver o seu problema. Fará com que essa tempestade se acalme. Ele tem todo o poder. E o Senhor também nos fez uma outra promessa no livro de Mateus, capítulo 28. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós precisamos crer e confiar que o Senhor está conosco. E não existe nada que nós possamos fazer que possa nos dar essa garantia, porque isso é resultado da graça, é um favor imerecido. Ele nos amou primeiro, Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos guarda, Ele tem o controle das nossas vidas. E nós precisamos agir assim. Se a gente for para o livro de Atos, a gente vê também o apóstolo Paulo, num determinado momento, em uma das viagens, ele estava num barco. O navio estava viajando e também foi tomado por grandes tempestades. Mas Paulo confiou. O Senhor falou a ele através de uma visão de um anjo dizendo: olha, não tema, porque nenhum dos que estão aí nesse barco perecerá. Todas as circunstâncias eram contrárias ali a Paulo. Paulo estava prisioneiro. Paulo estava ali diante dos soldados. Os soldados, a determinado momento, que iriam até matar todos os que estavam ali, os presos, para que eles não fugissem. Mas Paulo, crendo no Senhor, usou da autoridade e falou com o centurião: olha, nenhum vai se perder. Todos estavam jejuando já mais de 14 dias sem comer. Ele coma. Ele falou ao povo, aqueles que estavam ali, para eles comerem. Eles se alimentaram, se revigoraram e esperaram. E todos eles deram na ilha e nenhum deles pereceu. E o que é que a gente pode aprender com isso? Que quando nós temos essa certeza, nós conhecemos ao Senhor, que é o Senhor das nossas vidas. Porque Paulo teve um verdadeiro encontro com Deus. Não quero dizer que os discípulos também não tiveram, eles tiveram. Mas naquele momento eles não tinham algo que Paulo passou a ter, que nós temos hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Que é aquele que nos consola, que é aquele que está conosco, é aquele que nos dá certeza. E Paulo, ele teve a certeza de que nada aconteceria com ele. Assim também, meus amados, eu queria dizer para vocês: Jesus acalma a nossa tempestade. Por isso, não temas. Crê somente nesse Deus maravilhoso. Independente do que os seus olhos possam ver, independente do que você possa estar percebendo diante desse cenário mundial, creia tão somente que o Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E as palavras deles nunca deixarão de se cumprir em nossas vidas. É isso que eu tenho para dizer para vocês, que o próprio Senhor possa consolar os seus corações, assim como tem consolado o meu coração neste momento, e possa ter essa certeza, dar essa certeza a vocês, de que Ele está no controle total de sua vida. Que Deus os abençoe. É isso aí.